Como é que um Exu consegue passar um texto e uma comunicação com uma profundidade tão grande quanto, ou até mais profundo, que um doutor numa mesa espírita, ou um espírito de luz? Porque os mesmos Exus são os doutores nas mesas espíritas e os espíritos de luz. Não somos nós que nos graduamos, são vocês que não se graduam. É simples assim. Outra colocação, rapaz. Nenhuma entidade que trabalha no bom senso se preocupa se o seu nome está indo para a lama. Na boca podre de qualquer médium. Isso é coisa do mundo, não é coisa de Exu. Vocês não são inteligentes? Então calcule isso. Certo. Claro, Exu. Claro, Exu. Estamos à sua disposição, rapaz. O senhor... Qual o nome do senhor? Perante as lides de Umbanda, correspondo com o nome de Exu de Omulu, ou Omulu, como em alguns estados deste Brasil me denominam. Tá certo. Exu em essência de energia é a purificação. O que quer dizer isso? O Exu em essência e energia é a luz. Se falarmos em termos da ciência da Terra, Exu é a energia fóton, que se encontra encrasurada na densidade da célula orgânica do corpo físico, no núcleo da célula. Se falarmos em termos psicológicos, Exu é a essência como uma luz que clareia as sombras, transmutando a mesma em algo em equilíbrio e harmonia. Exu é a busca da compaixão, a busca da indulgência, a busca de todas as virtudes. Nós sabemos, meu camarada, que existem vários graus e subgraus, níveis e subníveis de interpretar essa força. Exu. Exu em essência é a protoforma da centelha do mesmo Deus que vocês chamam de divino e sagrado. Da mesma forma que vocês que me ouvem são, de uma forma um pouco mais bruta, densa, essa mesma centelha. Exu carrega a eternidade. Eu vou me revestindo aos poucos desse psiquismo, e aos poucos vai facilitando o modo de poder falar com você. Claro, sim senhor. Então,
sendo em pura essência a força que há de polir o que cobre o disfarce, que penumbra tua culpa e esconde os seus medos. O Exu, em essência mais pura, é a ignorância do que esses outros mentores deste mesmo medianeiro. Como outros mentores, guias, em palavras diferentes, chamam de afeto. O ser humano tem o afeto como algo meloso, mole, mas o afeto em sua primazia, em sua pureza, intermedia o amor e o amar. O afeto não é bom, ele é justo. O perante a esse sentido não se calcula, não se meça, não se raciocina, não necessita interagir da inteligência. Apenas a essência de nutrir o que é, em paz, em espírito eterno. O graduar deste afeto em outros níveis e subníveis, graus e subgraus de entendimento humano, encarnados e desencarnados, incluído aos mesmos Exus e seus níveis de realidade, é que vão dar a este afeto as afeições, já não nutridas como essência à luz, mas sim obtidas e mantidas como uma coerência em decorrência do raciocínio, em decorrência da lógica intelectual. E o afeto se torna afeições que divide, distingue, separa, e torna um amor que era puro, muitas das vezes possessivo. Um amar que era puro, muitas das vezes agressivo. Para o Exu. Para seu Exu. Antes de eu continuar, seu Exu, por que o senhor tem esse nome e sobre a regência de qual orixá o senhor trabalha? Orixá Baluai. Um nome, não só no grau que me encontro, mas nos outros graus de vários outros Exus Omulus. É um título que tem serventia apenas aquele que o carrega. Um Exu lúcido das suas funções não se glorifica pelo nome, se reifica e se purifica pelos feitos formados pelos atos do que ele é, pelo que ele nutre. Mas os humanos carnados e alguns desencarnados nos têm e têm esse nome como um título de poder, de comando e de evolução. Quem muito manda necessita, e quem muito é comandado é um carente. Certo. E já se o senhor puder aproveitar e tirar a dúvida e às vezes a contrariedade que alguém vai sentir quando a gente escrever, qualquer jeito que escrever o nome do senhor, vai vir alguém e vai dizer assim, não, Omolu é com O, daí o outro vai dizer, não, Omulu com U é o orixá. O que o senhor tem a dar de mensagem para as pessoas a respeito de causar desentendimento por causa da grafia do nome dos... A mensagem e a essência é o que deve causar ante a coerência nutrida e sentida daquele que carrega a orixá, Exu, carrega Umbanda, caboclos e todas as entidades no coração e no cérebro com a razão do raciocínio espiritualista, desdeixado das formas, modos, maneiras e jeitos ou tranjeitos de se mostrarem ou prostrarem nas entidades. O ser humano que se preocupa com o frio, provavelmente é um surdo querendo orientar um outro surdo. É um cego querendo guiar um outro cego. O seu trabalho necessita de uma lapidação das pessoas que escutam
mais na mensagem que nós, entidades, podemos trazer do que a roupagem que nós podemos nos transparecer. Quem valoriza mais as palavras grossas, as gargalhadas, as piadas ou a seriedade, ante as características das entidades que vêm. De que a mensagem, que as mesmas, de uma forma sacrificial muitas vezes, pela densidade da cá, vem e oferece a todos, é um ser humano que necessita revisar muito seus conceitos de fé raciocinada e de crer liberto do desapego, da crença, da posse e da submissão. Uau. Isso é Exu. Ele deixa tudo às claras, tirando as traves que se atravessam em sua visão, para cravadas em seu caminho, tu, com os 2 olhos bem arregalados, se providencie de tirá-las por si mesmo. Exu não é uma firma terceirizada do ego, junto com o egoísmo, a vaidade e o orgulho, para por bem vir e satisfação dos desejos e dos vícios humanos, entre encarnados e alguns desencarnados, vir como um empregadinho prestar serviços. Exu só serve uma lei. A luz que para muitos fulmina, para outros clareia, para outros encamina e para outros a mesma luz sem clarão cega. A luz é luz, meu jovem. Como as pessoas vão recebê-las é o que faz a diferença. Se vocês recebem com total livre-arbítrio entre as suas acepções, concepções, daquilo que vocês nutrem como verdade e realidade em essência, Exu não tem nada a ver com isso. A não ser continuar luz, potencializando, dinamizando, ou, conforme o conceito de vocês, diminuindo e sanando as podridões, os males, as virtudes que vocês possam nutrir por si mesmos. Do vento que vocês promovem e nas ventanias que vocês vivem, o Exu é a brisa que vocês não notam, mas está lá. Nesta força reside a fonte da informação cognitiva que imbui o ser humano a sentir desejo e prazer, força em sinergia ao psiquismo que remedia ou intermedia o ímpeto ante os pulsos que formatam a vontade. O Exu, em termos psicológicos, é a força psíquica pura. O Exu, entre a intermediação mais bruta do psicológico em psiquismo, é a força, a libido pura. O Exu, ante as forças do mesmo psiquismo, mais puras, rarefeitas sem ser duais. E o mesmo Exu, já dualizado pelas fobias, manias, vontades, desejos, vícios dos seres dessa crosta pensante, desencarnados ou encarnados, vem como a libido, força propulsora da vontade e do desejo. O Exu, de forma mais bruta e solidificada e bem distinguida, aos vários graus e subgraus de consciência, ante o apego à matéria, as coisas da luxúria, as coisas que envolvem apenas o possuir e reter,
a vida material vem como prazer. Sou a sombra turva e rubra, que não se esconde nas trevas, nem se encontra apenas na luz. Como força psíquica, Exu se transparece assim, rapaz. As trevas e a luz ficam no último grau que eu dei. Prazer. A forma que o ser humano tem de o prazer é destrutiva. A forma que o ser humano dualiza a força libido é conveniente, possessiva ou cheia de desleixes, pelo orgulho, a vaidade e o egoísmo. Dificilmente o ser humano tem a força Exu pelo psiquismo em força pura, fluente, com meditação, envolvente, com os movimentos diários do dia a dia ante o convívio, e luz, entrando em concruio, em simbiose, em união, em unção, pacificadora com todos os semelhantes. Você entende? Sim, senhor. Então, para quem está acompanhando, esse daqui é um texto recebido pela psicografia do Sr. Edson Rosa, pelo espírito do Sr. Exu Omulu, que hoje, então, nos deu a possibilidade de estudar esse texto com ele. Tá? Então, agora... Nós estamos falando de Exu em essência. Sim. Não em Exu em manifesto. O Exu em manifesto, assim como acá, nesse momento, quase 60% a 70% é o psique do médium, como de qualquer outro médium. Por isso que vou falar com vários Exus Omulus, vários Exus Caveiras, vários Exus Tranca-Ruas, e cada um vai dar uma diretrizes do que acha, percebe, nota, consente e acepciona como verdade e realidade dos mesmos Exus. A verdade é um fragmento de algo, meu camarada, e algo que não só vocês que me escutam possuem, mas todos. Anuncio a revolta mental pelos vícios sentimentais que requerem do emocional a função de dominador ante a vida do ser humano, que se cega pelos medos e se apega como caminho de evolução pelas formas ignóbeis de raciocínio. Neste grau que eu estou falando, neste momento, eu já não estou falando de Exu força psíquica pura, mas de Exu força libido graduada pelos mesmos vícios, apegos, desejos e vontades corriqueiras e ignóbeis dos seres humanos carnados e desencarnados. Que é a grande maioria, meu jovem. Certo. Faço questão de falar. Estamos tratando de Exu em essência, não em manifesto. Em manifesto, Exus vão vir como força psíquica, neutros, Exus de lei. Certo. Em essência pura, alguns Exus vão vir pela força libido. Exus já de um grau de evolução considerável, mas ainda com algumas fraquezas e desvantagens, alguns vícios caracterizados, algumas percepções que a eles, Exus, unicamente vai com o tempo se refinando. Este Exu que trabalha com a força psíquica libido, não sexual, mas da propulsão do ímpeto. Já os Exus com a força prazer, são Exus que têm, tão qual os mesmos medianeiros que se afinizam, iguais, idênticos, defeitos e maledicências, como também algumas qualidades e virtudes. Você me entende, jovem? Não somos nós que nos graduamos, são vocês que não se graduam. É simples assim.
Ô, seu Exu, como que a irradiação ou a emanação de Obaloaê influencia a sua existência, a sua forma de trabalho no astral? Vocês, alguns de vocês, falam que a Obaloaê envolve morte. Morte, para quem estuda a espiritualidade, é um passado ignóbil na ignorância. Não existe morte. Omulu, Abaloaê Atotô, Abal, Chapanã, os nomes que vocês queiram se afinizar, em graduares diferentes, mas em regras similares. Trabalham com a transformação subatômica das realidades em universos paralelos. O grande senhor dos portais, da consciência pensante. Existe morte só quando a sua consciência galga um degrau consciencial elevado. O que ficou para trás, o que foi a massa, revifica e sobrevive. A única coisa que morre é a ignorância, rapaz. Não converto. Sim, senhor. Entende? Achei muito importante até essa explicação, né, em geral aí. Mas nós entendemos que conforme as frequências de entendimento vão se solidificando, se tornando mais terra a terra, as pessoas vão dentro ao rarefazer e dentro ao materializar, dando características a nós, entidades. A mesma de portais dimensionais que eu acabei de falar, vai se tornar a cura física, um portal para a saúde orgânica. Não está errado, nem limitado. São apenas conceitos, fragmentos da mesma verdade. Claro que sim. Não converto, mas transmuto os que se requerem pelo mergulho nas profundezas dos seus medos, moldados pelas culpas em suas mentes insanas, por falta de amor próprio. O único combustível, a única força que comanda totalmente a dualidade na terceira e até mesmo na quarta dimensão, em algumas flairagens, é o ser humano ter o amor próprio. Não se raciocina, se sente. Não se intelectualiza, mas se vive. Não se observa, mas se obtém, com a naturalidade de apenas ser em paz. Por isso que a maioria dos seres humanos fora da paz não se ama. Se joga para fora, requerendo longe algo que preenche o vazio que tem por dentro. Não sou o castigador, porém a fonte de energismo em mim coagula o seu lamento e sofrer. Apenas deixo tudo às claras e em carne viva, para aqueles que se perderam possam voltar a vestir a sua autenticidade, começando pelo reassumir seus pensamentos, sentimentos, equilíbrio e harmonia da sua inteligência emocional. Nessa parte é um grande herói de Exu que hoje eu vou pronunciar a vocês. Este herói, este mistério, é dado ao Exu de Marabô, um grande psiquiatra, se levarmos em termos ante a medicina vocês, aqui humana. A frequência Exu Marabô, não Exu Marabô resto. O fanatismo, a fé raciocinada ou a crença sadia ou satânica, no sentido de destruir, não de agregar com a paz e a apaziguação do amor. Grupos e pessoas. Então, o Exu Marabô, em essência, é o Exu que domina essa flairagem. É o Exu que dinamiza, junto com outros Exus, mas ele em premissa, que coliga através
do energismo cósmico Exu, pensamentos, sentimentos e emoções. Vocês podem chamar isso de força cognitiva dos campos mortos. Você entende? Sim, senhor. Esta entidade, em essência, domina os campos mortos. Campos mortos. Pensamentos, sentimentos e emoções coaguladas diante uma esfera, no caso, o planeta Terra. Sentimentos, pensamentos e emoções estas coaguladas por frequência vibracional psíquica, quase sempre, na maioria das vezes, dualizada pelo achismo, pela incógnita, pela ignorância, pelas incertezas e tudo mais. Pelos desvairis da consciência, que o humano potencializa pelos seus apegos ferrenhos à matéria. Essa energia Exu, a princípio em premissa Marabô, como todos os outros, mas em premissa Marabô, é o Exu que se tem incumbido de harmonizar essa força para que não haja o caos. Por isso que Oxóssi, grande orixá, é o grande equilibrador da razão e da sabedoria, junto com as forças do intelecto, ao emanar puro do coração. São conceitos mais puros, não superiores. Você entende? Sim, senhor. Claro. A escolha é sua. Não é minha função escolher. Não tenho que pensar nem penar por ti. Não me compadeço, nem me ressinto por suas escolhas. Apenas cumpro em obediência pura o que a alma tua, crua e nua, do bem e do mal, expõe em equilíbrio na perfeição. A substância da alma, quintessenciada em expressismo humano, se chama afeto. Nem o amor, nem o amar humano se equivale a esse senso nutrido. Só mudará essa lei e essa premissa quando o amar humano próprio for genuíno e incondicional e o amor humano for sem condicionamentos. É a lei. Certo. Em Exu, O espírito é criado puro e ignorante. Quando você ama com afeto e tem um amor com afeto, a humildade é sua moradia, a indulgência é sua cartilha. O seu estado em essência é a maior caridade que você pode oferecer com seus exemplos vivenciais. O altruísmo são seus movimentos. A compaixão, o seu convívio. E a benevolência claira sobre tudo e todas as coisas a seres que assim se fazem de bem. Isso não é bondade nem maldade. Isso é justiça ante a lei do equilíbrio. certo. Um dia, ainda é cedo para a humanidade que se encontra virgem nos seus conceitos, consentir isso como uma realidade num cérebro que mal e porcamente discerne quem ele é, por si mesmo. Tempo. Somos eternos. Claro que sim. Em Exu, em essência, sou o que tu requeres.
mas não entende com cálculos frios, nem com sentimentalismo barato. Estamos falando do prazer. A maioria das coisas que dão prazer ao ser humano é a que desfruta. E a maioria das coisas que dão prazer no ser humano se baseiam, a maioria, prazer, se baseiam em sentimentos de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Tudo que te dá prazer e lhe faz mal internamente, calado, sofrido, deprimido, com certeza é um prazer falsado. Quem tem prazer no que faz, nem nota o prazer que sente. Vive com o prazer que é. Que este texto, mais de que minhas palavras, sejam lidos e refletidos a todos que creem em Exu. E analisem quanto as pessoas conturbam e defendam. A cada um a sentença de suas consciências. O silêncio do arrependido são súplicas ouvidas por Exu. O silêncio daqueles pretensiosos são escarneceres que apenas ecoam a distância de nós. Não temos nada a ver com isso. Certo. Lembrando-vos a todos que de graus e subgraus de níveis e até mesmo espíritos desencarnados que podem se comprazer com seus médiuns. E são Exus. Têm título Exu. Com suas inqualidades, seus defeitos, suas virtudes, com suas pretensões, com suas ações benévolas ou até mesmo maléficas. E são Exus. Lei de sintonia. Nada vem até você à toa. Nada você atrai de graça. O pago e a cobrança é consciencial, individual a cada um. A dor que mais dói é lembrar. Lembrar que pôde, lembrar que foi, e hoje, lembrando tudo isso, ainda nada faz. Por isso que de portas em portas, de vidas a vidas, de encarnações a encarnações, o que menos se guarda é o intelecto. E o que mais se almeja é sentir. Sentir-se. Isto é o número. Oh. Sentir-se vivo é viver eterno. Intelectualizar a existência nem sempre deixa vocês vivos, no agora que estão sobrevivendo apenas. A próxima frase, antes de eu falar, eu queria até que o senhor elucidasse, porque ela talvez até fale um pouco desse conteúdo, de as pessoas se perguntarem como é que um Exu consegue passar um texto e uma comunicação com uma profundidade tão grande quanto, ou até mais profundo, que um doutor numa mesa espírita, ou um espírito de luz. Porque os mesmos Exus são os doutores nas mesas espíritas e os espíritos de luz. São vocês que se graduam. Não somos nós que desdeixamos da evolução evolutiva de vocês. Uau. Agora vocês vivem desfazendo de nós. Eu sou um espírito livre como qualquer outro Exu. Nas terras do estado de Maceió, eu me manifesto como médico. Nas terras
que vocês chamam Londres. Eu me manifesto como um médico. Quando você tem o seu terreiro firmado e montado na fé de Umbanda, que envolve todas as bandas, o que menos vale é um nome. O que mais se preza é o amor, a caridade, a boa vontade das entidades que lá vêm. Quando você tem um terreiro firmado e montado de Umbanda, e o que mais se preza são as aparências, pouco se importa a mensagem que a entidade traga, desde que ela encha os meus olhos de orgulho, entupa os meus ouvidos de vaidade e me afogue de egoísmo. Tá certo. Tu já me tens, querendo ou não. Sou acima disso. Sou o reafirmar da tua convicção e multiplico as incógnitas que são só suas. Vocês vão querer raciocinar algo que é puro? É impossível. Você nutre a pureza do algo. Vocês ainda calculam o amor próprio. Vocês ainda vendem o amar. Vocês vão entender sentindo apenas o que é Exu, não intelectualizando. Vão preencher folhas de livros, válidos, mas vão só copiar o que não sentem, de longe. Sim, senhor. Qual é a meta da espiritualidade nesta terra bem intencionada, falando de uma forma humana, meu jovem? Desmaterializar a fé. Desembrutecer a crença. Através do desapego das formas, dos modos e das maneiras. Valorizar a vida a princípio de si mesmo, respeitando a vida de todos os seus semelhantes. Isso é Exu. Fica na consciência de cada um o que vocês fazem com os Exus de vocês. Apesar que fica a consciência de alguns Exus o que fazem com seus medianeiros. Lei de sintonia. Independente do grau de consciência e das feituras, do magismo, da liturgia, as entidades da Umbanda, em manifesto, traz essa lei, assim como outras virtuosas e pacificadoras ao coletivo, não beneficiadoras apenas a um agrupamento, que idolatra, que adora e que se fascina. Onde é que está o bom senso? O texto está aí, oferecido a quem quiser e a quem não quiser. Graças a Deus. Não sou força a ser dominada, nem doutrinada. Não agrido ninguém. Apenas revelo e desvelo o fio da meada de sua derrota, para achar o caminho de sua legítima vitória no amanhã, em ser um pouco mais, em ser a mais do que foi ontem. Sou a sombra livre por natureza e invisível por sua ignorância sobrenatural. Vocês, encarnados e até mesmo alguns desencarnados,
se fascinam pela naturalidade dos poderes psíquicos e das comunicações espirituais. Nas épocas do agora. 2016. Talvez 17. Ainda se fascinar pelo fanatismo, ainda se deixar levar pela idolatria, ainda se deixar vampirizar-se mutuamente pela vaidade, a ignorância pura e falta de amor próprio. Nós não temos nada a ver com isso. O graduar está aí, visível. Até aqueles que não têm olhos para ver, verão. Aqueles que não querem ouvir, há onde ouvir. Aqueles que não querem pensar, há onde pensar. Querendo ou não, o Exu em essência dentro de cada um, individualmente, não se cala. Os tempos estão chegados, meu jovem. É o despertar da consciência, refinando o prazer que era uno, ao comprazer coletivo. Refinando a força libida, o libido que era único, a cumplicidade compassiva ao coletivo. E refinando as forças psíquicas que eram unas, ao poder psíquico da indulgência ante o amor próprio e ao amar fraternal ao coletivo humano, tempo ao tempo. O planeta, em algumas lides espiritualistas ou espiritistas, aqui alguns estudiosos falam de evolução planetária. Isso também é para os umbandistas. Ou vocês esqueceram disso? Claro que sim. Não estamos trazendo em pauta ritualísticas, nem místicas, nem litúrgicas. Estamos trazendo 3 palavras muito pouco comentadas ainda e que deveriam ser mais tocadas: moral, conduta e ética. Ô seu Exu, de que forma as pessoas devem compreender essas 3 palavras hoje, sobretudo que dizem, não, mas eu sou vítima e é difícil e ele não está encarnado para saber o peso que é? Aquele que se tem sempre como vítima, além de ser carente, é um relaxado de si mesmo. Principalmente aqueles que estudam sobre a espiritualidade. Se ter assim, você não ficará escondido dentro do corpo físico para sempre. Vai se vitimizar por quê? Se nem os coxos e os aleijados deixam de caminhar em sonho, acordado ou em sono. Nem os cegos de nascença deixam de enxergar a luz da esperança de estudar e se ter um homem de bem. Você que me ouve, que tem as 2 pernas e os 2 olhos, pode proferir palavras e escrever textos. O que lhe fere a não ser a falta de amor próprio? O que temos a ver com isso, rapaz? Claro que sim. Estou falando para aqueles que estudam a espiritualidade. E dizem que nos têm a sério. E ressoa aos 4 ventos que nos têm a sério. Para aqueles que são ateus ou não entendem da espiritualidade, a ignorância pura é seu álibi. Agora, para os outros que estudam espiritualidade, a pretensão o denuncia. Este som que eu faço, talvez alguns se incomodem. É bom relatar.
Algumas entidades Exus, assim como eu, vibram muito no chakra laríngeo deste médium. Precisamos que as cordas vocais vibrem para produzir alguns hormônios secundários que vão deixar ele mais inconsciente para ver o manifesto. Sinta-se livre. Tá. O senhor falou sobre a pretensão. E isso parece que tá virando meio que um vírus, assim, sobretudo nos ambientes espiritualistas, onde não devia existir. Como que a pessoa pode identificar isso em si e ceifar, neutralizar isso para que não continue espalhando? Quando o que você profere em ações lhe enjoa, lhe cansa e lhe incomoda. E não combina e não se coliga com as reações somente suas em segredos na intimidade. Você não é bondoso, é maledicência. Você não é caridoso, é um pretensioso. E eu não estou falando de cansaço físico, mas por falta de vontade, de interesse e de desejo, porque não lhe dá um verdadeiro prazer. E sua força psíquica é esgotada. Quando isso acontece, você é um pretensioso. Agora, quando você cansa fisicamente e isso se permanece vivo e redivivo em você, a caridade vem sem pretensão, com a força da naturalidade pelo que você faz, pelo que você fez, pelo que você é, os seus feitos pelo que você nutre. E o que você nutre reanima e anima a sua vida. Potencializa suas forças psíquicas. Equilibra seus pensamentos, sentimentos e emoções. Neutraliza muitas vezes de uma forma tirada do dualismo a força libido, tendo você uma vida mais em razão, calcada no bom senso ético. Não cometa ao outro o que não queres a você. Se mantém muito mais na boa vontade, num senso de moral, não se fantasie do que você não é. Dia ou menos dia você demonstrará o seu eu. E também manterá você num senso de harmonia e de equilíbrio, de conduta ante a espiritualidade que segue, entendendo que os seus mentores não são seus. Que quem recorre a você lhe dá uma caridade de você servir. A princípio é você mesmo, lapidando as tuas maledicências. Fora disso e de outras coisas más, é pretensão. Vaidade, egoísmo e orgulho. Não estando aqui, rapaz, obrigando a ninguém a dar saltos quânticos. Apenas a ficar em cima da sola dos próprios pés. E ser honestos com a espiritualidade que tanto segue. E ser honestos com a mentalidade que tanto julga se saber. E reter. Não há nada que Exu não saiba. E não há nada que sua sombra não descubra. Vocês desconhecem a sua própria sombra, mas a sua sombra sabe muito bem o timbre de sua voz, a vibração do seu corpo, e como você está sendo só pelo modo de pisar no chão. É o seu selo, é a sua identificação. A sombra é os Exus incorporantes, que usam essa essência Exu para se moldar conforme as lides e comandos do astral superior, e conforme também as leis de sintonia que afinizam esses mesmos Exus, assim como eu, a um trabalho com seus medianeiros. Nem a minha,
nem a verdade de qualquer Exu que passou por esse seu canal, rapaz. É absoluta. Agora, todas merecem o devido respeito. A análise sincera, a reflexão única de cada um. E sigam quem vocês quiserem. Tempo ao tempo. Muito bom. Certo. Daí antes de continuar, eu vou até repetir uma frase que ficou assim bem marcante para as pessoas gravarem. Se o senhor quiser somar alguma coisa a isso, tu já me tens querendo ou não. Sou acima disso. Sou o reafirmar da tua convicção e multiplico as incógnitas que são só suas. O Exu é a ignorância do afeto. Não é o sexto sentido. É o oitavo sentido que coliga vocês ao Deus puro, fora da dualidade, ao macrocosmo uno, no todo, não fragmentado, no tudo, que um ser encarnado e desencarnado, ainda com vontades, desejos viciantes e apegos, vão graduar como verdade e realidade absoluta sobre este planeta Terra. Você entende? Sim, senhor. Então, se vocês não quiserem chamar de afeto, porque vocês talvez interpretem como algo muito doce e meloso, vocês podem denominar como força protoforma do psique, ou do psiquismo. Vem antes da vontade, vem antes do desejo, vem antes do prazer. Proporciona o ímpeto, empurra as atitudes, molda os pensamentos, rarefaz os sentimentos, pondera, qualifica, equilibra e harmoniza as emoções. Isso é Exu em essência, rapaz. Ou o contrário, conforme vocês, por livre e espontânea falta de amor próprio, decidirem suas vidas. Isto não envolve intelectualidade. Envolve moral, ética e conduta a princípio perante a sua existência. A princípio perante a sua própria vida. E a princípio perante, no mínimo, o respeito simultâneo e similar à vida alheia. E à realidade alheia também. Repito, vocês têm ainda este mundo como mundo de expiação, não é isso? Sim, senhor. Provas e expiações. Está passando para quê? Para um mundo de regeneração. Esta palavra não é só para os espíritas. É para todo e qualquer ordem espiritista e espiritualista que trabalha com a espiritualidade. Então não se faz estranho um Exu falar nesse tom. Vocês não são inteligentes? Então calcule isso. Certo. Aí, continua assim. Não dependo de ti para nada, porém, tu sim, recendes da força que me pertence e me alimenta na sua constância existencial psíquica pura. Acabei de falar sobre esse processo, moço. Exu, como essência, é a protoforma cognitiva que alimenta o psique, que molda, sustenta o psique. E não só o psique humano. Exu, em essência, é a mesma força natural ou elementar que molda o energismo das plantas, dos minerais e até mesmo de energias cognitivas de raciocínio embrionário nos animais. Exu, em essência pura em energismo, é o que coliga tudo que há no macrocosmo.
numa unção, para ter sentido às coisas, não para dar sentido às mesmas. Sentido é vocês que vão dar. Certo. São muitas as impressões e sensações que gravitam e simbioticamente se aderem à contextura em frequência vibrátil da quintessência, a materialidade que se percebe pelo sensorial das criaturas humanas. É sobre isso que eu falei. O senhor está falando antes do texto chegar. Então dá uma ideia assim mais profunda assim para quem não entendeu. Vamos começar pelo lado bruto da história. Paixão, vício, fascinação. Isso é coisa Essa do prazer. Fascinação Mais bruto. Tá brabo, hein? Vamos agora falar do lado positivo, anti-dualismo humano. Encanto. Admirar e contemplar. O que lhe deixa livre e contínuo no todo. E o que lhe prende continuamente isolado do tudo. Calculem isso também a quem só pensa pelo intelecto e interage apenas pela inteligência. Sinta-se livre, meu jovem. Ah, tá. Para eu continuar, né? Então, porque daí o senhor fala sinta-se livre, eu falo, ah, que ótimo. Agora eu vou me sentir livre. Eu estava falando para o senhor sobre um tema que agora eu já esqueci. Vou voltar aqui, depois se eu lembrar, aí eu falo. Isso, a gente já passou desse. Isso, são muitas colocações sobre esse tema. Porém, vou me reter por aqui. Exu, em essência, é a sombra que te anima. Se vocês não conhecem a sua própria sombra, a sua sombra lhe conhece por dentro. Por mais que vocês veem ela toda hora por fora. Quando eu falei isso em escrita pela psicografia nesse medianeiro, eu tentei dizer que vocês não enxergam um palmo à frente da sua visão. E quando enxergam, só se espelham no fascínio, no prazer que dói e que vicia dos outros. Fantoches, não do sistema, mas da vaidade, do orgulho, do egoísmo e da carência alheia. A verdadeira evolução é para dentro. E deixe que ecoe para fora naturalmente. E você fica livre. Livre não é se livrar das pessoas, mas livre para vocês ser vocês mesmos. Coisa que são muito poucas, até mesmo no segredo no travesseiro ou no secreto dentro do seu quarto. A princípio, o ser humano tem que começar a se suportar como é. Respeitar como está. Tolerar como se mantém. E aos poucos se amar como se faz. Isso, intimamente, unitariamente, em cada um. Tá certo. O que eu ia perguntar para o senhor era sobre o fascínio, agora que eu lembrei. Que
Às vezes a pessoa tem mediunidade, é sério e tudo, e ali chega uma entidade plasmada de mentor, e daí diz assim, olha, você vai precisar disso, vai por esse caminho, e a pessoa, só porque tem mediunidade e viu o espírito mesmo falando, agora tá seguindo aquele caminho, não se questiona, meu, você não é tudo isso, vamos ter humildade. Ou se é, então mostra no resultado, não na fala, né? O que o senhor tem a ensinar assim pra gente que de repente vai por esse caminho e é enganado pelo fascínio que tem de querer ser mais do que é? É ensinar, eu não tenho nada. Eu só tenho a Sim. mostrar o que vocês insistem em não se conceder. No seu amor próprio e na sua única e individual paz. As suas colocações são prudentes e bem coligadas com o momento do agora. Se você entender que o fascínio existe nos dois lados da moeda, existem muitas entidades bem intencionadas, fascinadas pelo orgulho, a vaidade e o egoísmo de Isso é grande, claro. Mas, como as pessoas têm ouvido de enfeite, o senhor falou, como as pessoas têm o ouvido de enfeite? Quando você se fascina por uma gargalhada de Exu e adora, isso é uma doença. Se você se desfaz da mensagem do Exu e valoriza apenas o bom humor ou o mau humor, a gargalhada, o jeito de gíria ou o jeito povão de se transparecer, e isso só lhe cativa além da mensagem, tenha muito cuidado. Sua fé não é raciocinada. Você é guiado pelo fascínio. No momento que essa entidade transparecer que é tipo de roteiro e rótulo que sai do que você se fascina, você odeia. Todos que se fascinam, idolatram e adoram, dão um salto não quântico, mas apenas um passo para o lado, para o amor, ao ódio mais profundo. Todos que têm fé raciocinada e uma crença em si mesmo, e estudam com seriedade, mesmo gostando dos trejeitos, das gargalhadas e dos modos que as entidades se mostram, mas dão valor ao conteúdo que absorve, por mais que a entidade mude um pouco os aspectos, o máximo que ele vai dar um passo é para a sua consciência em evolução, para melhor, porque ele vai entender que aquela entidade tem o seu tempo e que ele também o dele. Não há o que sofrer nem se machucar por dentro, nem muito menos demonstrar com escárnio as suas ofensas para fora. Você me compreende? Sim, senhor. Agora, uma última questão, porque as pessoas ainda têm uma certa compreensão do... Outra colocação, senhor. Rapaz. Nenhuma entidade que trabalha no bom senso se preocupa se o seu nome está indo para a lama. Na boca podre de qualquer médium. Isso é coisa do mundo, não é coisa de Exu. Nossa. Continue. Tá certo. A mensagem e a essência é o que deve causar ante a coerência nutrida e sentida daquele que carrega a orixá, Exu, carrega a Umbanda, caboclos e todas as entidades no coração e no cérebro com a razão do raciocínio espiritualista, desdeixado das formas, modos, maneiras, jeitos ou tranjeitos de se mostrarem.
ou prostrar em nós entidades. O ser humano que se preocupa com o frio, provavelmente é um surdo querendo orientar um outro surdo. É um cego querendo guiar um outro cego. O seu trabalho necessita de uma lapidação das pessoas que escutam, mais na mensagem que nós, entidades, podemos trazer, do que a roupagem que nós podemos nos transparecer. Quem valoriza mais as palavras grossas, as gargalhadas, as piadas ou a seriedade, ante as características das entidades que vêm. De que a mensagem, que as mesmas, de uma forma sacrificial muitas vezes, pela densidade da cá, vem e oferece a todos, é um ser humano que necessita revisar muito seus conceitos de fé raciocinada e de crer liberto do desapego, da crença, da posse e da submissão. Uau.